Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Aqui é Carlos Pinheiro. Eu sou poeta, escritor da Academia Guaçuana de Letras, um ambientalista, um criador de conteúdos e também um ativista étnico-racial. Eu estou bem, muito feliz, festivo. E você? Eu resido numa cidade chamada Mogi Guaçu e também vou deixar o pessoal que vai assistir o vídeo depois, e nós não sabemos que hora que você vai poder ter acesso a esse conteúdo. Agora é boa noite, eu já vou deixar o bom dia e também um boa tarde. Estou diante da Feira Noturna de Mogi Guaçu. É uma feira gastronômica, uma feira que é muito badalada na região que eu moro. E aqui tenho o privilégio de ela ser às sextas-feiras. E tem vantagens, porque é uma feira que fica aberta e você tem a praça de alimentação, tem gastronomia brasileira, asiática e também tem shows. Agora mesmo estava acontecendo um show ali e como o Face e também as outras redes sociais, eles vão filtrando tudo, então eu falei, se eu fizer live na região, com certeza vão bloquear ou eu vou ter que pagar os royalties da gravação e eu não estou aqui para pagar royalties, eu estou aqui para criar conteúdos. E aqui está gostoso, eu vim da academia, na academia hoje teve uma festa junina e também aproveitando para acompanhar um jogaço. Eu não sei se mudou o placar, mas até agora está na prorrogação de Argentina e Cabo Verde. Eu assisti um pouco do metade do primeiro tempo e assisti o segundo tempo praticamente inteiro, me surpreendendo a vitalidade e também até a técnica do pessoal de Cabo Verde, porque estava brigando com uma nação que tem já mais de um título mundial no futebol. E também tem uma figura monstruosa chamada Lionel Messi. E de manhã eu peguei e fiz uma pequena postagem aqui no Face dizendo que eu sabia que Cabo Verde estaria fazendo um trabalho hercúleo. Então seria o 13º trabalho deles. Mas futebol é futebol. Futebol, tudo é possível. Teve o jogo aí entre Brasil e Escócia e você vê lá, o pessoal fez um golaço à moda Corinthians. Quem é corintiano como eu já está acostumado a viver essas angústias, essas situações assim martirizante, porque às vezes o Corinthians não joga bonito e aí fica aquele bololô e aí você fica acreditando que em qualquer momento lá uma criatura vai se sentir inspirada e vai meter um chutão, uma cabeçada, como aconteceu nesse jogo do Brasil, e resolveu. Mas é assim, o jogo também agora de Argentina e Cabo Verde
Eu falei, meu Deus, como será? Eu já assisti jogo de futebol no estádio, eu sei que é terrível por um lado, mas o jeito que você se vê lá dentro, as suas emoções dentro do estádio são bem diferentes de você estar sentado diante de um televisor ou então diante de uma tela como essa daqui. E eu falei, gente, eu falo assim, eu falo que eu tive e tenho inveja de quem está podendo estar lá nos Estados Unidos ou no Canadá e no México, podendo curtir um momento maravilhoso, um momento histórico. E vejo tantas leituras, tantas camadas, né? E eu falo assim, puxa, a pressão que o Brasil tem sofrido, os problemas sociais que nós vivemos, eu estou por dentro. Não estou 100% por dentro, mas, por exemplo, eu trabalho com população em situação de rua. E você sabe muito bem que as pessoas não têm paciência nenhuma com população em situação de rua. Tá lá num bar, lá, a pessoa bebeu, tá lá no chão, às vezes fica ligando pra gente ir lá ver o que aconteceu com a pessoa. E aí eu falo assim, meu Deus, já imaginou Mogi Guaçu, uma cidade com 160 mil habitantes? A gente ir a todo momento ir atrás de alguém que bebeu, que usou algum entorpecente e tá lá no chão, a gente não faz nada, né? Porque antigamente você tinha aquela pessoa que era o tal andarilho, que era aquela pessoa que não se ajustava com o mundo que era oferecido para ele, e ele então decidia virar as costas para esse mundo parcialmente, porque de qualquer jeito a pessoa precisa comer, ela precisa dormir, às vezes ela precisa tomar um banho, tem que tomar um remédio, então a pessoa não está totalmente desligada do mundo capitalista. E às vezes também é aquela história, ela vai e faz um artesanato, ou então cata um reciclável e depois convertia, né, esse dinheiro em alguma coisa comestível. E hoje tem uma galera que eu falo assim, que é uma geração nova que eu digo que ela é neoliberal, no sentido de que ela não quer viver na sociedade, ela acha que ela só tem direitos, deveres não nasceu para essa pessoa. A pessoa nunca ouviu falar e ela se acha mais inteligente que você do conhecimento das leis. Então aí, se ela está lá na praça queimando alguma coisa na praça, ela acha que isso daí é normal, é certo, correto. Então, gente, eu vivo com uma parte bem difícil da sociedade. Então, quando eu estou fazendo um conteúdo e que eu, por exemplo, nesse conteúdo, eu destaco a importância de uma Copa do Mundo, eu não estou querendo impor também, porque tem gente que tem aí motivos mil para não estar feliz com a Copa. Mas, por outro lado, você vê países que não são falantes de língua portuguesa, mas que admiram o Brasil por outros motivos, e inclusive o futebol. Porque o futebol brasileiro, ele criou ao longo do seu tempo, da sua história, da sua trajetória, ídolos famosos, tipo Pelé, que é um ícone da luta aí, né, da questão negra. Ele é aquele profissional que consegue se destacar de tal maneira no esporte que ele virou rei. E outros também.
Então, muitos países que são também miscigenados como nós, ou são países ou de pele negra ou morenos, eles são muito mais focados na gente, né? Que nós somos um país que temos essa miscigenação e que nós também somos um país que tem demonstrado nesses 526 anos uma possibilidade de criar alguma coisa em que eu, por exemplo, tive a oportunidade de superar um problema histórico da escravidão, pelo menos na questão educacional. Não fiquei rico, porque não consegui, não sei se um dia vou ser rico, mas também a minha família lá atrás era tudo escravizado, tanto do lado de pai, de mãe, então eles não tinham estrutura material, intelectual para acumulada através de títulos. Então não tinha dentista na minha família, não tinha farmacêutico, não tinha advogado. Então o caminho da universidade começa basicamente com a minha geração e dos meus irmãos e primos. Então hoje a gente tem médico da minha família que é negro, é formado na USP, tem também pessoas que estão fazendo faculdade federal. Eu tenho uma sobrinha que está, graças a Deus, uma mulher negra fazendo Unicamp. Então, esse trabalho está acontecendo. E vem da onde? Vem de lutas que não foram eu, não fui só eu que lutei. Teve movimento negro, esse movimento negro, movimento indígena, movimentos sociais, sem terra. Você tem um monte de questões aí que muitas pessoas morreram, foram mártires. Até a Amazônia, né? Você vai ver que morreu quanta gente deu a vida pela Amazônia. E ainda tem gente que questiona ainda a questão de proteger ou não a Amazônia, para você ver. A gente ainda tem alguns absurdos no Brasil e é difícil, né? E para mudar isso daí tem que ter muita educação e continuar mostrando para o brasileiro que o maior patrimônio que ele tem, que é dele, é o país. É um país que tem uma dimensão continental, é um país que tem recursos naturais, tem belezas naturais e também uma cultura que, apesar de toda o processo de escravização, de violência, de abuso, de assassinatos e um monte de coisa, nós ainda somos um povo que ainda pode crescer, pode se desenvolver, porque desenvolver significa vocês não se envolver com a coisa ruim. Né? Quando você está desenvolvendo, significa que você está se afastando da coisa ruim, aquela coisa atrasada, aquela coisa que não presta e que fica sendo a sua âncora. Então você está conseguindo puxar a âncora que impede o seu navio de seguir em frente, de cruzar outros mares, de encontrar novos continentes. Então a gente tem muita coisa para fazer. E a Copa do Mundo está aí, segunda-feira. No domingo, né, nós vamos ficar sabendo aí se o nosso Brasil vai estar lá em outro mata-mata. Eu tô torcendo, depois desse jogo aí, o último que teve, eu tô muito confiante, e acredito que a, a seleção ainda está num crescendo, ela não mostrou 100% do que ela pode fazer. E você imaginar uma seleção brasileira ganhar Nova York, imagine o quanto que não vai ser de impacto no mundo, um impacto para nós, porque
é uma história meio que parecida com Davi e Golias. Não é que eu estou querendo fazer uma comparação esdrúxula, mas às vezes a gente tem que entender que aquelas questões lá não morreram. Tem coisas da Bíblia que você não tem mais que ficar mexendo, porque acabou, acabou. Mas tem símbolos que ainda são fortes. Eu mesmo, no meu trabalho, encontro alguns Golias cada dia que eu vivo, e esses Golias me ensinam muito, né? Então, hoje eu faço boxe, por exemplo. Então, se no passado eu fiz faculdade, fiz mestrado, tudo, hoje eu faço boxe. Porque tem que saber até se esquivar, né? Não é só meter porrada, agredir pessoas verbalmente. Você também tem que ser uma pessoa que saiba tirar a criatura, né, com leveza, com elegância, e você acorda bem no outro dia, acorda bem humorado, faz seu projeto. E eu, graças a Deus, estou muito feliz e os projetos estão aí. Possivelmente eu tenho que fazer um projeto muito interessante. Então amanhã cedo já vou estar levantando bem cedo para conversar com um parceiro de projeto e começar a escrever esse negócio, começar a organizar as ideias, organizar as informações que eu já obtive e também receber as ideias que esse meu parceiro de trabalho tem para dar. E aí digerir isso e depois também retrabalhar isso e de repente chegar e falar assim, olha, o que você me falou, eu pensei, eu estou querendo fazer esse tipo de projeto e talvez o caminho mais interessante, a meu ver hoje, neste projeto em conjunto, é fazer isso, isso e não fazer aquilo. Entendeu? Então você imagina, eu vou ter que ir atrás de um monte de documento e preencher uma Bíblia. Tem que preencher um questionário lá que eu falei, meu Deus, eu só fui levantando, eu abri. Eu já vou até falar o que é, porque todo mundo precisa saber, os artistas aqui de Mogi Guaçu, que está aberto a Aldir Blanc. Então é um projeto interessante para quem é artista apresentar a sua proposta de projeto, submeter, né, para parceiristas, e se caso o seu projeto for aprovado, tiver dentro dos princípios que são esperados de um projeto de arte, com atendimento de certas populações ou então de determinada região, aí pode ser que você tenha uma verba e você, no final de alguns meses, entrega o seu projeto do jeito que você disse que seria feito. Então, assim, e depois você tem que prestar conta desse negócio também, né? Então, é uma burocracia antes fazer o negócio e também você tem que depois a maioria das coisas você tem que converter tudo em PDF. Quem não souber usar PDF esquece, porque hoje é uma conta de luz PDF. Aí você precisa de um comprovante, não sei o que, de escolaridade. Aí você tem que pegar todos os seus diplomas e converter eles depois em formato PDF. Você faz uma declaração lá bonitinho, assina e depois você tem que converter em PDF. Por quê? Porque em geral tem uma plataforma feita pela prefeitura aqui em Mogi Guaçu, está muito avançado essa parte da questão informacional
Então tem muitas coisas que a gente não usa mais papel para solicitar para a prefeitura. Você pede tudo através de internet, de ter lá um, um software que você cria uma senha e você vai ter uma área sua e você começa a jogar essas informações na área e quando terminar você manda enviar. Então, gente, deixo aí a indicação, né, para os artistas de Mogi de Guaçu não perderem a oportunidade de participar de uma forma de financiamento importante e quem sabe o seu projeto, o meu também, sejam aprovados e nós possamos apresentar para a comunidade algo novo. Eu estou muito interessado no meu projeto, independente de ganhar, porque eu percebi um assunto e esse assunto já vem assim há algum tempo, já vamos dizer assim, quase 2 anos que esse assunto vem se insinuando, sabe aquela história da sedução, né? Esse assunto vem se mostrando assim, de repente mostra um pouquinho da mão, aí de repente eu vejo um pouquinho do cabelo, de repente eu vejo um pedacinho da orelha dele, e eu falei assim, meu, tô percebendo que esse assunto tá me namorando. Então esse assunto tá me namorando já há uns 2 anos e aí eu preciso ter coragem, né, de ir lá ver quem é, né, desnudar esse mistério, me envolver com esse mistério e de repente até escrever um livro, porque o material é simplesmente super interessante e é relacionado a Mogi Guaçu. E às vezes eu falo, gente, as pessoas não enxergaram esse negócio aqui, e esse negócio está aqui, ó, existe aqui, acontece aqui, ele deve estar andando. Eu acho que é isso, né? Tem coisas que ficam andando aqui, circulando em Mogi Guaçu, pedindo que alguém consiga enxergar esse negócio. Ah, me enxerga, você precisa me revelar para o mundo. Então eu falei assim, eu estou com esse projeto aí, e tenho outros também que eu já estou, ó, tem coisa que é bem antiga, é que realmente eu preciso, às vezes, não fazer sozinho, eu preciso arrumar parceria certa. E às vezes eu tenho uma sensação de que não adianta eu também ficar nervoso, porque essa criatura não me apareceu ainda. O parceiro ou a parceira desse projeto não apareceu, mas se aparecer, aí vamos desenvolver esse projeto. Gente, eu quero então mandar um beijo para todo mundo. Se você puder contribuir aí, se tornando um inscrito do canal, se também puder compartilhar com outras pessoas. E o mês, né, de julho promete também muita coisa, porque depois que acabar a Copa do Mundo, aí vem todas as questões políticas. Aí a gente vai viver até outubro focado nas questões políticas. E assim é a vida, como eu digo no título do meu poema, é desfrutar tudo isso juntos. Estamos aí no barco, só que nem todo mundo está no mesmo nível do barco. Tem uns que estão lá em cima, dançando música, fazendo um bom banquete, né, comendo as coisas boas, e tem o pessoal que está lá remando, lá, rema que rema, e a gente, eu espero que não seja esse zangão, né? Eu não quero ser zangão a vida toda, quero desfrutar deste mundo
junto com pessoas positivas, elevadas e pessoas construtivas. Até o próximo vídeo, até a próxima foto aí, porque agora eu vou ver se quem ganhou, não sei se foi Argentina, se foi Cabo Verde, e se for Argentina, eu vou ter que engolir, né? Mas se também for Cabo Verde, talvez eu faça um outro vídeo. Um beijo.